Pessoal, estamos aqui mais uma vez. Agora, dessa vez, vamos bater um papo sobre algo extremamente importante, delicado dentro do casamento e que realmente faz toda a diferença e que muitas das vezes nós não nos preocupamos com isso. Porque normalmente as pessoas, elas, pela própria natureza do ser humano, ele é um pouco egoísta, vamos assim dizer. E às vezes a gente olha mais para a gente do que para o outro. E hoje a gente vai dizer que é preciso a gente olhar para o outro para depois a gente olhar para a gente, porque quando você olha para o outro na ótica da gente, quando você olha para o outro, você constrói um ambiente mais saudável de convivência dentro do casal. Não é isso, meu bem? É isso aí mesmo, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre prioridade, né? Um assunto Exato. assim muito importante. Quando a gente fala prioridade, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é eu em primeiro lugar, né? A minha prioridade primeiro sou eu. Não pensa no outro, mas quando a É, gente essa é se uma, casa, né? essa é um comportamento natural, né? Natural, Natural. natural. Nós, como seres humanos em geral, eles costumam, na maioria das situações, olhar primeiro para si, né? Por exemplo, num caso de uma catástrofe, às vezes a gente esquece até do outro e só pensa em se salvar, né? Então, esse é um movimento natural que o ser humano faz. E dentro do relacionamento, a gente precisa entender que a gente precisa também direcionar um olhar para o outro, né? Principalmente para o outro, É né? porque o outro espera que a gente realmente tenha essa visão, né? Tenha esse enfoque. Quando você convive dentro de um relacionamento, a outra pessoa que participa desse convívio, ela espera realmente que você o valorize, que você o enxergue, que você o veja, né? E isso é necessário, extremamente necessário, aliás, dentro do relacionamento conjugal. Então, colocar o cônjuge, que é o tema dessa semana, a gente está trabalhando sobre isso, né? O cônjuge em primeiro lugar, colocar o outro em primeiro lugar dentro do relacionamento, é realmente a base, né? Para você, e é essencial, né? Colocar ele em primeiro lugar para que você possa ter um casamento saudável e um casamento que seja um casamento que produza felicidade para os dois. Isso mesmo, isso que fortalece o vínculo, né? O vínculo emocional dentro do relacionamento, do casamento. Isso aí é exemplo para os filhos, né? Exato. Exemplo para os filhos. E a gente também, sabe, a gente quer que o outro, ser prioridade na vida do outro. Eu quero ser prioridade na sua vida. E às vezes eu esqueço que você tem que ser prioridade na minha vida. Então, é exatamente isso que nós falamos no início. Às vezes a gente é egoísta, né? A gente olha Egoísta. para a gente quer ser o primeiro, né? Mas é preciso, se o casal tiver os dois tiverem o Mesmo foco no pensamento. outro, o foco sempre no outro, então se eu tenho o foco voltado para você e você tem o foco voltado para mim, a gente troca isso, né, no sentido de apoio, no sentido de conexão, e a gente então constrói uma base que ela é extremamente importante, uma base forte, né, para o casamento, aonde a gente vai encontrar suporte para poder superar todos os problemas do dia a dia, né? Porque o casamento ele tem essa característica já estabelecida por Deus, né? Nós somos complementares um ao outro. E quando a gente busca dentro do relacionamento estabelecer um ambiente saudável para que o outro se fortaleça, então eu fazendo isso para com você, você fazendo isso para comigo, nós criamos uma sinergia entre nós dois que se torna uma base forte para poder a gente encarar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldade que a vida vai nos trazer. Porque assim como Deus nos fez complementares, e quando a gente tem essa visão de que nós nos completamos, nós nos fortalecemos. Né? E o fato de você dedicar ao outro, se dedicar ao outro, faz com que esse complementar se estabeleça, aconteça dentro do relacionamento, e isso aí só pode trazer base sólida, né, para poder o casal crescer emocionalmente, crescer em todos os aspectos e vencer todas as E isso dificuldades. nos traz segurança, né? Quando eu sei que eu sou sua prioridade, que eu posso contar com você, que eu sei que você vai estar do meu lado, se você estar comigo, isso me dá segurança. E exatamente essa segurança, essa base, ela acaba se estendendo, criando, vamos assim dizer, lastro para todas as outras áreas da vida, família, o trabalho, o ministério na igreja, todos se beneficiam, os filhos, os amigos, todo o contexto familiar ou todo o contexto onde você está inserido. Quando você está bem,
você produz bem, você trabalha bem, você se comunica bem, você se relaciona bem, né? Então, quando a gente consegue estabelecer essa conexão, né, que o fato de você priorizar o outro traz para o relacionamento, todo mundo acaba se beneficiando. E sem contar de que realmente, vamos assim dizer, esse é um direcionamento, já na própria Bíblia a gente encontra esse direcionamento muito forte para essa entrega para o outro. Eu tenho aqui, eu salvei aqui um versículo que vai nos dar mais ou menos uma noção exata disso. Lá em Efésios, no capítulo 5, verso 25, a palavra de Deus diz assim, fala, né, esse versículo fala do amor sacrificial no casamento. Diz assim o versículo: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, veja bem, eu estava analisando esse versículo e fiz uma pequena pesquisa e pude verificar que não há, meu bem, em nenhum outro lugar da Bíblia, um momento em que Deus manda que alguém morra por alguém. Né? Então, nesse versículo aqui, ele diz para que os maridos sigam o exemplo de Jesus, que morreu na cruz pela sua igreja. Então, olha só o que o verso diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também, então, da mesma forma, né, que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso é muito profundo. Isso é muito forte, isso é muito Muito forte. profundo. Então, e a gente sabe que esse verso, ele não é exatamente só para os maridos. Ele é dentro do contexto do relacionamento. Isso aqui é para o casal, né? Então, eu tenho que estar disposto a me entregar por você. E você tem que estar disposta a se entregar por mim. Quando nós conseguimos estabelecer isso dentro do relacionamento, né, nós criamos uma força, um vínculo muito forte, né, entre nós dois, que faz com que o nosso casamento vença. Inclusive, nós dia 14 agora, né, estamos aí comemorando mais um ano de convivência. Podemos falar? Quantos anos? Podemos. Quantos? 39. 39 aninhos, gente. 39 anos. Conta um de namoro. Um de namoro, mais 39 de convivência, 40 anos de convivência. Eu e a Angelina, a gente já está vencendo, atravessando. Mas nós agradecemos. Eu vou falar um segredo aqui. O segredo é priorizar o outro. Nós aprendemos isso desde muito cedo, né? Desde muito cedo. Desde muito cedo, Graças a Deus. eu sempre tive a visão de que eu sou muito questionador, né? E aí eu questionava o que é amar. Quando eu digo para a Angelina, eu te amo, eu estou querendo dizer o que exatamente? Então, esse questionamento aí me fez com que eu entendesse que o fato de eu estar te amando significava que eu deveria estar a seu serviço, cuidando para que você fosse feliz, e não eu. Então, essa foi uma maneira, como se dizer, natural de eu entender o fato de te amar, né? E aí eu tentei colocar isso dentro do relacionamento. Graças a Deus deu certo. Você também, com a mesma visão, né? Você procurou sempre se dedicar a mim, eu se dedicando a você. Então, nós hoje estamos vencendo aí 40 anos de convivência e nós agradecemos a Deus por isso. Se Deus nos permitir mais 40, né, meu bem? Vamos estar juntos, eu né? quero fazer bodas de ouro, junto com você. E o amor que eu entendo é eu querer fazer bem, eu querer bem, o seu bem, amor. Então, amor para mim é querer o seu bem, é você ser prioridade na minha vida. É lógico que nós estamos aí vencendo 39 anos de casamento. Não é fácil, às vezes, a gente colocar o outro em primeiro lugar, né? Às vezes dá vontade de chutar o balde, né? Às vezes dá vontade de falar, não, vou pensar em mim, não é desse jeito, eu tenho que pensar em mim também, lógico, mas se eu estiver priorizando você, eu estou cuidando de Sendo você. prioridade também. Eu estou sendo prioridade sua. Porque a convivência, ela é a base de crescimento. Sim. Então, se a convivência é legal, se existe harmonia, se existe uma troca, se existe cumplicidade, se existe realmente uma amizade forte e uma cumplicidade entre nós dois, essa base ela é forte para que você seja feliz também, para que você cresça, você se desenvolva, não é? Então, o benefício dentro de um relacionamento é próprio quando você prioriza o outro. É interessante isso, né? Você se dá ao outro, mas o beneficiado realmente é você. Isso é preciso trabalhar isso dentro do relacionamento para que isso se torne de forma recíproca, né? Eu para com você, você para comigo. E se o casal consegue
consegue olhar o relacionamento dessa forma, é Se, sucesso. por exemplo, se a pessoa que está nos assistindo, ela não colocou ainda o cônjuge em primeiro lugar, pensa agora, começa ir colocando. Às vezes você pode pensar assim, eu vou fazer tudo por ele, ou tudo por ela, mas ela não me dá o retorno. Vai com calma, vai dia após dia, O vai que trabalhando isso aí, vai praticando, vai colocando ele em primeiro lugar, ou ele em primeiro lugar. Tenho certeza que o resultado vai ser maravilhoso. E é importante a gente falar aqui também que colocar o outro em primeiro lugar não é você se submeter à Sim, vontade do outro não, simplesmente pelo fato de se colocar abaixo do outro. sim. Não é isso. A Né? mesma questão é submissão, É, né? Às vezes a pessoa pensa em exatamente. submissão e coloca Submissão é abaixo. você estar ali a serviço constante do outro de forma escravizada, humilhante, Sim. qualquer coisa nesse Não, aspecto. Né? não vai fazer Por bem. exemplo, assim, como é colocar o outro em primeiro lugar? Por exemplo, você tem que tomar uma decisão na igreja, por exemplo, ou Sim, no trabalho, ou uma decisão que, de certa forma, vai afetar o casal de alguma maneira. Colocar o outro em primeiro lugar é buscar a informação. Peraí, meu bem, o que você acha dessa situação? Como que você acha que eu devo atuar, ou como que você acha, que tipo de decisão você me ajuda a tomar aqui nessa situação? Então, você colocar o outro, alinhar essas prioridades, né? Porque o que é prioridade para você precisa ser ser prioridade prioridade para o para o outro. outro. Né? Então, as decisões elas precisam ser tomadas em conjunto, é preciso alinhar essas decisões. Né? Eu acredito que nunca você tem que tomar decisão sozinha, né? Você sempre tem que estar consultando o seu cônjuge. O que eu acho assim fundamental, que a última palavra sempre é do homem, conforme Deus nos ensina. Só que o quê? Vamos discutir. Você tem que me ouvir. De repente não é o que você pensa, mas o que eu penso está certo. E a gente Aí tem vocês sempre se que interagem, vocês se entendem, né? E a gente tem sempre que levar em consideração também o seguinte, como nós falamos no início, nós nos completamos. Sim. Então, às vezes, o que falta em mim está em você. Às vezes não. Mas é o certo, Exatamente é isso. exatamente O que assim. falta em mim está em você, o que falta em você está em mim. Então, às vezes, uma tomada de decisão, pela ótica do outro, ela teria uma visão diferente e talvez uma assertividade muito maior Muito naquela maior, com decisão. certeza. Né? Então, quando os dois têm essa visão de que, peraí, eu vou tomar uma decisão sozinho, essa decisão ela não é uma decisão completa, né? Porque faltou a participação do outro, faltou a opinião do outro, faltou a visão do outro. Por isso que realmente a gente precisa ter o hábito, né, de consultar, de conversar, de trazer Se a mesa, reunir, se reunir, né? trazer à mesa os problemas, né, para a gente poder é, é, chegar a um consenso comum, juntos. Né? Isto é priorizar o relacionamento. Isto é priorizar o outro. Priorizar o outro, como eu disse, não é você se tornar uma serviçal do outro, Não, de não é? maneira alguma. Mas é você Não é. valorizar o outro na medida do que Valorizar, essa palavra é muito importante. valorizar o Valorizar. outro na medida com que você percebe e entende que ele é parte fundamental no contexto do relacionamento. Né? Sim, porque E, tem e o que pessoas, que deixa eu só te falar, tem pessoas que têm a opção de achar que só ela está certa. Às vezes mesmo a gente tem um pensamento, a gente acha que a gente está certo naquele assunto, naquela solução de problemas, mas você tem que levar em consideração o outro. Você não é sozinho, você é casado, né? As, É um é, as, casal, as, as decisões elas precisam estar ser em alinhado, conjunto, sem precisam estar conjunto. alinhadas. Você pode até discordar de mim, né, em uma determinada situação, discordar. Mas, uma vez a tomada a decisão, os dois têm que estar unidos dentro desse propósito da decisão tomada. Né? Não acho que eu deva impor sobre você a minha vontade. Nós precisamos discutir e chegar a um consenso. Esse consenso pode não te agradar tanto, Exatamente isso que né? eu quis dizer. Pode não te agradar tanto, pode não me agradar tanto, mas é importante a gente entender que essa decisão tem que ser tomada em conjunto. Com Se der certo, sabedoria. parabéns para nós dois. Se der Sim, errado, né, nós dois é que vamos ter que carregar o fardo. Então é importante isso, né? Você entender que o casamento ele é uma parceria, né? Como nós falamos no podcast passado, o casamento ele é uma, você usou uma um termo, equipe. Uma equipe. é uma equipe, né? Eu gostei desse termo que você achou. Mas então, e aí a gente precisa estar atento, né, para perceber os obstáculos que atrapalham
a gente dar a prioridade para o outro, né? Por exemplo, às vezes a gente está muito focado no trabalho. Né? Você trabalha fora, você tem suas obrigações, que não são as minhas, né? Não é a minha, não é o meu trabalho, é o seu trabalho, então tem as suas situações. Então você se foca demais naquele trabalho e esquece, né? Que você tem uma família, que você tem um marido. E eu digo família mesmo, porque mesmo que você não tenha filhos, né? Mesmo que o casal não tenha filhos, a partir do momento que eles assumiram um compromisso os dois, então eles passam agora a formar uma família. Então você precisa lembrar que você, apesar de todas os seus compromissos extras externos, você tem uma família, né? Então é preciso você entender que você precisa focar nesse aspecto do marido dentro do contexto de família. É porque se você foca muito no trabalho, você tem sucesso no trabalho, você esqueceu um pouco. Não quer dizer que toda pessoa que tem sucesso esqueceu da família. Estou falando, se você foca muito no trabalho para ter sucesso, como Às fica? vezes você sacrifica a Você família. sacrifica a sua família. Questão, por exemplo, às vezes tem mulheres, tem maridos que foca demais nos filhos, né? Então ele prioriza o filho, É o filho. prioriza o filho acima do marido. Eu, na minha visão, assim, na minha forma de olhar o conjunto família, ele obedece uma certa ordem de prioridade, né? Na minha visão, dentro da família, em primeiro lugar, sempre, não só na família, mas em qualquer situação das nossas vidas, Deus sempre em primeiro lugar. Em segundo lugar, dentro da família ou dentro de qualquer outra situação, a minha esposa, né? E o meu esposo. Depois vem os filhos, depois vem o trabalho, depois vem a igreja, todo o resto. Mas essa hierarquia, ela precisa ser respeitada. Primeiro Deus, depois o cônjuge, né? Uma vez casados, então o cônjuge precisa ocupar esse lugar de importância dentro do contexto da visão do outro. E se você colocar outro no lugar de sua esposa, prioridade para outro ou outros, não vai dar certo. Você vai viver sempre com problema. É muito normal. Sempre com situações desgastantes. E essas situações desgastantes, elas realmente geram conflitos, né? E talvez esses conflitos façam com que você priorize outras coisas, faz com que você deixe de dar a devida atenção, né, por conta de que você está com aquele ressentimento, você está com aquela situação não resolvida, aquele conflito que está ali pendente, né, uma situação não resolvida, que atrapalha você olhar o outro como prioridade da sua vida. Mas eu quero só reforçar a questão dos filhos. Filhos, eles não devem substituir no seu grau de prioridade e importância o cônjuge. Principalmente para você ter filhos saudáveis, né? Exatamente. Se o teu filho porque você acaba sendo um exemplo, né? Um exemplo, você prioriza o esposo ou a esposa, seus filhos estão vendo isso aí. Eles estão, né? Eles estão enxergando, com certeza. Nós somos e vão usar como modelo. Deles, né? Vão usar como modelo. Vão usar como modelo. Depois vai continuar essa mesma falha lá na frente. Deixa eu te comentar, uma seguidora mandou uma mensagem para a gente assim. Eu priorizar meu esposo? Nunca. Eu priorizo meus filhos, que são são meu sangue. Olha só que coisa. Ela casou com os filhos? É uma visão totalmente distorcida do que é um relacionamento conjugal, né? Porque quando você casou, não existiam os filhos. Exato. Quem veio primeiro? Quem veio primeiro, né? Então tem essa questão também da hierarquia, mas sobretudo o contexto da visão de quem criou o casamento, por exemplo. Pois é, né? Foi Deus, Foi né? Deus. Essa visão, ela é de completude, marido e mulher. Os filhos são consequência dessa completude, né? Os filhos são consequência disso. Tem o seu valor? Com certeza. Com certeza. Extremo valor, né? Sim. Mas dentro de um contexto é preciso entender que você não pode deixar de priorizar, a não ser num caso de emergência, uma doença. O filho acidentou lá, então o marido lá se vira aí com a comida, se vira com tudo que eu vou lá cuidar. Mas se você prioriza desde o início, o marido sabe, a esposa sabe. Vamos dizer, lógico que considerando as devidas exceções, né? Mas no contexto geral, né, o marido tem que ocupar, o marido ou a esposa, né?
o outro, né, tem que ocupar um Mesmo lugar de prioridade no seu casamento. E mesmo aí, mesmo porque também é o seguinte, a gente cria os filhos, se eles casam, agora eles vão tocar a quem vida fica com deles. você? Exatamente. Então, assim, uma coisa que você pode fazer, que os casais devem fazer como um todo, é chegar no final do dia e tirar um tempo para o casal. Isso é tão 15 minutos, importante. 20 minutos, sentar para conversar, Desligar a sem TV, televisão, sem celular. celular, sem filhos, né? Usar esse tempo justamente para questionar, perguntar, demonstrar interesse pelo outro. Como foi o seu dia? Como é que foi lá? E o trabalho? E tal? Né? Como é que foi o resultado daquela situação? Se interessar pelo Pelo outro, outro. mostrar esse interesse pelo outro. Né? E quando o outro estiver falando, ouvir com atenção, não interromper, não interpelar, não criticar. Não é? Se, por exemplo, durante o dia ele te traz uma notícia que você acha que foi um comportamento não adequado, né? É preciso você escolher bem as palavras para não criticar, para não Para não denegrir, ferir o para não outro. ferir o outro, mas é importante você tirar esse tempo no final do dia para poder conversar com seu marido ou com sua esposa. Né? Importantíssimo. A gente sabe que às vezes fica difícil por causa da correria do dia a dia, às vezes a pessoa chega à noite, está cansada, mas você tem que tirar esse tempo, que é o bem do casal, o bem da família. Exato. E Isso aí que entra numa situação muito interessante que você tocou há um momento atrás, sobre a questão da importância da comunicação. Da comunicação certa, da sim, comunicação efetiva, uma comunicação produtiva, positiva, né? Porque tem aquela comunicação também que ela é destrutiva, sim, né? Acusatória, aquela comunicação que gera conflitos. aquela Né? que você só traz palavras desagradáveis, Exatamente. só Então, coisas é ruins. preciso você entender que você precisa estabelecer uma conversa, né? Mas essa conversa tem que produzir uma comunicação positiva, uma comunicação que eleve o casal, que fortaleça o casal, né? Que faça com que o outro se sinta bem, se sinta priorizado, se sinta ouvido, se sinta percebido, se sinta integrado dentro daquele contexto. Né? Porque nós precisamos nos sentir pertencentes. E como que a gente se sente pertencente? Quando o outro nos aceita, nos recebe. E uma forma disso se tornar claro é através da comunicação. E a comunicação não é feita só com palavras. Né? A comunicação é feita no gesto, no carinho, no afeto, na forma de você Olhar, olhar, na forma de você prestar atenção, na forma de você responder. Né? Então, tudo isso demonstra carinho. Isso tudo é comunicação. Né? Então, a comunicação, talvez hoje, dentro de um relacionamento, ocupe, né, um lugar extremamente importante dentro do contexto de casal, porque a comunicação transfere ao outro a informação acerca daquilo que você pensa do outro, como que você o tem na sua mente como prioridade, como respeito, como realmente um parceiro. Então é preciso a gente aprender a se comunicar. porque como eu vou saber assim, o seu jeito, o que você gosta, o que você não gosta? É através da comunicação, Exatamente. não é? E é importante a gente entender que a comunicação não é só você falar, Você tem que saber como eu ouvir, já falei, né? principalmente ouvir. Ouvir e entender que as palavras elas significam uma parcela pequena da comunicação, né? O gesto, tudo que eu já falei aqui, né? E essa comunicação ela é muito importante para gerar conexão emotiva, né? Gerar conexão com o casal. O casal, quando a pessoa se sente acolhida, né, ela se sente bem ao lado daquela pessoa. Então ela tá lá na rua, ela quer vir para casa. Ela tem saudades de casa. Por quê? Porque é um local onde ela chega e ela é Tem bem paz, recebida. né? Tem Ela é bem paz, ela é bem recebida. recebida. Né? Vai se sentir pertencente àquele ambiente. Ela sente que ela faz parte daquele contexto de uma maneira completa. Então isso faz bem. Né? Isso aí, de certa forma, é um comportamento, né, psicologicamente falando, egoísta da parte da gente. Mas a gente precisa ter a gente precisa se sentir querido, a gente precisa se sentir amado, se sentir aceito para poder a gente estar bem naquele ambiente. E o ambiente familiar, o ambiente da casa, o ambiente do lar,
é o ambiente que não é para um dia nem para uma semana, é para o resto da vida. Não é assim? Com Né? certeza, Até que a até morte que os as separe. mortes Por separem. isso é importante a gente ter essa intencionalidade Sim, nos comportamentos para com o outro. E você você priorizar o outro, você vai gerar esse contexto de agradável para que o outro se possa se sentir pertencente. por isso a Isso é muito gente tem bacana. que estar atento, né, à É. reação do outro quando a gente fala, as palavras que a gente dirige, a gente tem que estar atento, prestando atenção, o que que agrada, o que que não agrada. Não só atento. Nesse aspecto aí que você está dizendo, o que agrada e o que não agrada, tem uma dica muito legal, que é você entender o outro. Porque é aquilo que você falou, né? A gente precisa saber o que agrada e o que não agrada, né? E aí a gente precisa conhecer do outro. Não, porque às vezes eu penso assim: "Ah, o que agrada o Ângelo é eu fazer tal comida", mas não é tal comida que ele gosta, né. Às vezes ele até come para me agradar, mas não é o que ele gosta, então a gente tem que estar Existe uma atento. literatura muito legal sobre isso, que são aquele livro que fala As Cinco Linguagens do Amor. Então, o Dr. Gary Chapman, ele é um doutor em filosofia e ele desenvolveu esse entendimento de que o amor se manifesta de cinco maneiras, né? Que é palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade, toque físico Pois é, e receber presentes. Então você precisa estar conhecer atento. o seu cônjuge, você precisa saber como que ele se sente amado, né? Qualquer dia desse nós vamos fazer aqui um Nossa, bate-papo sobre sobre isso. essas cinco linguagens do amor, porque às vezes você está se esforçando para demonstrar amor, mas ele não está enxergando isso como amor, porque essa não é a forma dele se sentir amado, né? Então cada pessoa tem uma forma de se sentir amado. E aí você atuando naquela forma dele se sentir amado, obviamente ele vai se sentir amado. Então é preciso você conhecer qual é a forma que o seu cônjuge se sente amado, para então você poder intencionalmente desenvolver atitudes, ações, movimentos Que prioriza que é, faça com que ele perceba, né, que que está sendo está amado, sendo amado. né? Às vezes a gente quer, as mulheres gostam muito de romance, né, de romantismo, elas são muito românticas, né, nós mulheres somos românticas. E às vezes a gente casou com um homem sensacional, o caso com você, só que ele não é romântico. Ele tem a Esse, linguagem do amor dele é outra. essa semana a gente viu uma publicação, até foi você que me mostrou, Sim, né? Que a mulher manda uma uma mensagenzinha lá, mensagem. eu te amo. Explica aí. Então, a mulher manda mensaginha no WhatsApp pro marido: "Ah, eu te amo, você é isso, você é Faz maravilhoso, uma pequena você é tudo para mim", declaraçãozinha. faz uma declaração. Aí ela fica esperando a resposta. Ela quer que ele também Ela diga que ama ela, né? exatamente, ela quer que ele diga a mesma coisa ou algumas palavras Ela fica maravilhosas para ele. esperando Fica um eu te esperando, amo. pelo menos o "eu te amo". Só que o homem não é assim, o Às marido vezes. dela não é assim. Por quê? Porque ela não conhece a linguagem de amor dele. Às Isso vezes quer dizer que ele não ama? Não, porque assim, a gente tem uma é a forma linguagem do amor dele que é A gente tem diferente. uma forma de se sentir amado, o ser humano tem uma forma que Sim, ele se sente amado, mas ele também tem a sua forma de amar o outro, pois é, né? Então, às vezes, geralmente o homem, ele não tem muito isso que você falou de romantismo e tal, ele é mais casca grossa, vamos assim dizer. sim, Mas como que o homem expressa amor? O homem, ele foi feito para resolver problemas. problemas. Só de Então, fazer isso já tá então diz bom assim, ah, demais. teve um problema lá, no carro quebrou, o homem vai lá, arruma o carro. Essa é a forma dele demonstrar amor. Precisa fazer as compras do mercado, o homem vai lá, faz as compras, paga, ele trabalha para poder proporcionar isso para a família, né? Essa é a forma dele demonstrar amor, né? Precisa se tomar uma decisão mais austera, mais forte, que demande um pouco mais de decisão mais firme. É O o homem vai homem lá, que ele vai lá e toma a toma, decisão, exatamente. né? Então ele vai à frente, ele está à frente. Isso é a forma dele demonstrar amor. É a forma dele dizer eu te amo. A mulher precisa ter essa sabedoria, né, para entender como que o seu marido, além dele ter a forma de receber amor, mas ele tem a forma de expressar amor, que talvez não é a mesma sua. E a mesma coisa o homem. Né? O homem precisa entender que às vezes a forma da mulher expressar amor é se dedicar na cozinha.
fazer o melhor prato, se preocupar, buscar, Limpar a cuidar casa, da deixar casa, tudo muito brilhante, né? às vezes ele nem olha, Entendeu? não Então, presta por atenção. exemplo, aqui em casa, a Angelina, Não, ela passa uma camisa 3, 4 vezes, né? Porque ela não quer de forma alguma que eu saia com nenhuma camisa amarrotada, nada, nada. É a forma dela demonstrar amor, cuidado, carinho, o zelo, né? O fato de querer com que eu me apresente bem diante das pessoas, diante do trabalho, diante das situações. Isto é a forma que ela tem de demonstrar amor. Então, entre outras, né? Entre sim, outras, mas esta é uma que eu me lembrei aqui. Mas é importante a gente entender isso, né? Que às vezes o outro está te priorizando. O outro está te priorizando, né? Mas você não consegue enxergar desta forma. É preciso a gente perceber essas pequenas práticas, né? Diárias que faz com que o outro se sinta amado, né? É, percebido, querido, né? Então, por exemplo, reservar um tempo exclusivo para o casal, como nós já falamos aqui. por Gente, exemplo, se não for possível todo dia, né, mas ter essa preocupação de ter esse tempo, sim, sair sozinhos, dar um passeio, ir num parque, numa praça no final do dia, ter esse tempo, tão né? bom caminhar juntos, Dedicar né, esse tempo ao outro, dedicar esse tempo ao outro, de maneira que o outro perceba isso. porque Isso é priorizar realmente o amor, porque às né? vezes a gente nem Priorizar o outro. percebe, tem tantas coisas que tomam esse tempo, que é do casal, né, a Exatamente. correria, é filha, é serviço, é serviço em casa, é serviço fora, é escola, tudo isso toma tempo. Se a gente for olhar, não temos tempo. Mas tem sim. Se você planejar esse tempo todo dia com seu marido, com a sua esposa, para conversar, Uma outra coisa que é eu acho certo. assim extremamente importante, que cria uma união muito forte dentro do casal e que mostra realmente o quanto você está integrado dentro daquele relacionamento, né, junto com seu marido, com sua esposa, é vocês dedicarem tempos juntos de oração. Ah, sim. Orar juntos. Estudar a palavra de Deus. Mas principalmente Principalmente orar. orar, porque a oração ela é uma expressão genuína daquilo que você pensa, porque naquele momento você está se expressando ou se comunicando, pelo menos no entendimento da gente, se comunicando diretamente com Deus. Nossa, Né? isso é E ali você fundamental. expressa realmente o que você sente, você expõe seus sentimentos, você, de certa forma, você se abre, né? E junto com o outro, essa relação, desse momento de oração em conjunto, ela cria vamos dizer, uma cumplicidade dentro do casal, né, que é muito forte. Parece que Deus atua de uma maneira muito forte, fortalecendo o relacionamento quando o casal ora junto. Quando Deus é colocado no centro do casamento, né? As prioridades elas acabam se alinhando de maneira muito natural, Flui, dentro, né? Tudo flui de melhor. maneira muito natural. Né? E isso é extremamente importante. Então é preciso que os casais tenham essa percepção e tenham essa preocupação de tirarem um tempo para orarem com seus cônjuges, estarem Sim, juntos em oração, tirar um tempo que não for todo dia, mas sempre que sempre possível, estarem tire juntos. um tempo para estar junto com o seu cônjuge, orando junto com ele. Isso cria uma conexão muito forte. Acorda mais cedo, né? Se, por exemplo, levanta já tem que sair correndo para ir trabalhar, acorda uns minutinhos mais cedo. Oram juntos. Isso é fundamental para o casal. Agora, cada casal tem a sua maneira específica, De né, de ser. ser casal. O importante é nós entendermos que as pessoas, como eu disse no início, as pessoas elas são naturalmente um pouco egoístas, elas olham para si. Elas precisam se sentir bem consigo mesmas. E dentro de um relacionamento, o outro é que tem essa responsabilidade também de fazer com que o outro se sinta bem. O marido tem essa responsabilidade de fazer com que a esposa se sinta pertencente, se sinta importante, se sinta valorizada, ouvida, percebida dentro do relacionamento. A esposa também tem esse mesmo papel, né, de criar esse ambiente favorável para o esposo, onde ele se sinta bem. Eu tenho certeza que os casais eles vão ficar bem mais unidos, bem mais fortalecidos quando um se dedicar mais ao outro.
né? Eu sei que os casais, em geral, eles se dedicam, eles cuidam um do outro e tudo mais. Tem um momento de intimidade, né? Que há uma entrega total, né? E isso faz com que os casais se unam, se fortaleçam, mas isso é preciso ser contínuo, para que você vença o tempo, né? Para que você vença assim, os problemas que a vida traz, os desafios do dia a dia. É importante você estar fortalecido, porque se você não estiver fortalecido, às vezes uma coisa que poderia ser tranquilamente resolvida se torna realmente um motivo de crise, um caos dentro do relacionamento, né? E isso é preciso, então, que a gente reflita sobre como você aí dentro do seu relacionamento pode priorizar o seu cônjuge. Faça uma análise e seja intencional. É preciso haver intencionalidade dentro do relacionamento de casal. Você precisa fazer de forma intencional. Você não pode esperar que aquilo aconteça por acaso. Você tem que dar o primeiro passo em direção a essa situação de priorizar o outro dentro do relacionamento. Isso é extremamente necessário para a manutenção e a continuidade de um casamento saudável e feliz. Né, meu bem? Com certeza. E tem gestos tão pequenos, né, que a gente pode fazer no dia a dia, né? Servir um café gostoso, preparar uma mesa, a mulher preparar para o marido, né? Deixar sempre um bilhetinho, se você for romântico, se a mulher for romântica, deixar um bilhetinho para o marido. Eu costumo sempre deixar um bilhetinho para o anjo dentro do bolso da camisa, quando ele vai viajar. Aí esses dias ele reclamou para mim, porque ele notou que eu não estava mais escrevendo os bilhetinhos para ele, mas eu voltei a escrever. Então eu priorizo ele, eu faço tudo que assim dele, eu preparo aquela comida que ele gosta. É lógico então, que a gente não é tão perfeito, né? Mas a gente procura satisfazer o outro, fazer o bem para o outro, deixar o outro satisfeito. E interessante nesse sentido aí, você disse também, que a gente não é perfeito, mas realmente as pessoas não são perfeitas e nem precisam ser perfeitas, porque o outro naturalmente entende o movimento, não vou dizer sacrifício, mas entende o movimento na intenção de priorizar. Então é preciso que a gente tenha um coração, preciso que a gente tenha um coração voltado para o outro. E isso vai transparecer no sorriso, vai transparecer no semblante, o outro vai perceber isso, né? Então, só para a gente encerrar... Mas falando dos gestos de carinho, os gestos que o homem pode fazer para a esposa também, né? Sim, claro. De vez em quando trazer um botão de uma flor para ela, né? Uma rosa. A mulher tem essas necessidades, tá? Valorizar ela também no que ela faz. Se ela te mandar um eu te amo aí no WhatsApp, responda lá, eu te amo também, porque talvez é isso que realmente ela está esperando. Né? Não é muito a nossa praia, vamos assim dizer, mas é a praia dela. Nada, né? Não custa nada também fazer. Né? E eu vou fazer um convite aqui para vocês que estão nos assistindo. Deixa aqui nos comentários, né? O que vocês acham disso. Deixa aqui nos comentários um questionamento que você tiver. Deixa aqui nos comentários também algumas dicas que você tem sobre como priorizar, ou se você quiser falar de alguma situação que você viveu, que te trouxe um dissabor ou te trouxe algo bom para dentro do relacionamento, comenta aqui, vamos estender essa conversa, né? Eu prometo, junto com a Angelina aqui, que a gente vai responder a cada um, né, dos seus comentários, tá bom? Vou compartilhar aqui com o pessoal o que a gente também faz. De vez em quando a gente coloca senta lá fora, nós dois, começamos a ouvir música lá do nosso tempo de namoro, isso tão bom. Isso renova, traz a memória, né? Aquele tempo gostoso, não que hoje não seja gostoso, mas estou dizendo, aquele tempo, né, do primeiro amor, do amor à primeira vista, vamos assim dizer, quando a gente se conheceu, isso realmente é bacana. Eu tenho umas playlists, né, tanto no Spotify quanto no YouTube, tem umas playlists ali de músicas do nosso tempo. E a gente costuma ouvir sempre, né? Isso é como que a gente estivesse renovando. Tira um tempo para nós, nós tiramos um tempo para nós. Isso é tão gostoso. E interessante que esse fato das músicas, eu sei que a gente já está um pouco adiantado no horário, no tempo, mas só para completar. Interessante que essa questão das músicas, mesmo em meio ao movimento, sabe? Tá cheio de gente, tudo, aquele converseiro e tal,
Mas se aquela música ela fala com você de forma especial, né? Você mesmo no meio daquele tumulto, vamos assim dizer, da confusão da família, os filhos e tal, ou onde você quer que você esteja, quando você ouve aquela música, parece que você se conecta novamente com aquele tempo, com aquele momento, com o seu cônjuge, em função das recordações que você tem. Isso é muito legal. Isso é maravilhoso. Às vezes o anjo gosta de um tipo de música, um gênero, às vezes eu gosto de outro, mas mesmo assim a gente ouve os dois, né? É isso, eu Que quero. você gosta, que eu gosto. Vamos deixar aqui agora, só para encerrar, uma coisa que eu quero reforçar. O casamento, ele é como um jardim. Precisa ser cuidado. Diariamente. Diariamente. Pequenos gestos, pequenos cuidados, mas o casamento, o relacionamento, ele exige esse cuidado. Então, saiba sempre que as coisas não vão acontecer por acaso. Elas serão consequências de atitudes sua. Então, seja intencional nos seus comportamentos. Seja intencional para que haja uma construção saudável de um relacionamento feliz. E isso vai contagiar você, vai contagiar ele, vai contagiar seus filhos, vai contagiar todos que estiverem ao redor de vocês, né? Se contar que os filhos prestem atenção na gente, né? Então, pessoal, Deus abençoe você, tá? Muito obrigado por você participar com a gente desse bate-papo. Esperamos o seu comentário aqui, né? E da minha parte, estou feliz por poder estar aqui conversando com você também a respeito desse assunto que eu julgo ser extremamente necessário, né, meu bem? Muito necessário, e também agradeço, né, o pessoal que está nos assistindo, e compartilhe, deixe aí uma mensaginha pra gente, tá bom? E que o casal sempre se priorize, né? Sempre se priorize, né? Deus abençoe. Tamo junto. Tamo junto. Até o fim.